já encontrou alguém e a pessoa, alguém que era amigo do passado, era um parente que você não vê há muito tempo, e a pessoa pergunta assim pra você como você conseguiu superar tanta coisa e deixar de ser aquela pessoa que você era para vencer na sua vida? Como você conseguiu? Eu sou a Ju Ferraz e a nossa reflexão de hoje é sobre essas vitórias que a gente consegue na nossa vida, que às vezes as pessoas se perguntam, mas como você conseguiu passar por tudo isso e ainda vencer? E ainda superar, ainda se transformar? E nisso eu vou incluir um pouquinho da minha história, porque isso aconteceu comigo há alguns dias, e eu lembrei, poxa, eu podia compartilhar isso. Porque se você está ouvindo os meus vídeos, se você costuma ouvir, isso é importante, porque o exemplo faz a diferença. Lembra que eu falei em algum dos vídeos sobre exemplo? Então eu vou contar um pouquinho da minha história, dar um exemplo do que eu já passei, do que eu já vivi. Que eu acho que isso pode tocar mais você. Isso pode acender uma chama no seu coração, na sua mente, na sua alma. E aí a pessoa me perguntou, Ju, eu estou adorando ver você na internet, você fazendo seus vídeos, eu vi até você na TV outro dia, e eu fico pensando, nossa, como você conseguiu? Você era tão tímida. E eu, por um instante, eu voltei lá no passado e falei, nossa, realmente, até eu não acreditava. Eu queria muito, mas eu não acreditava. E aí entra um pedacinho da história que eu lembro quando eu estava, porque a gente passou uma infância com muita dificuldade, né? Meus pais eram bem simples, tudo, a gente passou por muita dificuldade, mudou muito de cidade, e isso foi, né, gerando um desconforto, não era legal. Porém, eu aprendi tanto, que foi tudo isso que eu passei que me trouxe até aqui hoje. Foi tudo isso que eu passei que formou essa pessoa que eu sou hoje. E eu sou muito feliz com o que eu sou hoje. Estou muito feliz por tudo que eu passei, que foi me moldando, que foi me fortalecendo, me transformando. Isso foi muito legal. E aí eu lembro que em um momento eu estava na sala de aula, era bem novinha, devia ter uns 9, 10 anos. E essa escola que eu estudei, ela não tinha merenda, não tinha nada, porque não tinha. As condições dessa cidade não tinha. E aí eu pensei, poxa vida, mas será que eu mereço estar aqui hoje? Eu não aceito essa vida. Eu lembro que eu falava pra mim mesma, eu não aceito essa vida. Se tem gente que pode ter alguma coisa, eu também posso. Então, sem querer, eu já tinha esse pensamento, só que eu não trabalhei ele depois. Não trabalhei ele depois. E aí eu pensei nesse dia assim, poxa, as pessoas têm tanto, eu posso ter também, eu posso sair disso daqui. E aquilo ficou. E quando essa pessoa perguntou, eu lembrei, falei, nossa, realmente eu falei isso. Só que aí a gente vai criando crenças que nos limitam, vão gerando medos. E as coisas atrasaram um pouquinho para acontecer. Por quê? Porque eu não consegui seguir, o medo me impediu. Eu deixei o medo me impedir, eu deixei. Por diversas escolhas que eu fiz, então eu escolhi. Eu escolhi deixar o medo me impedir. Eu não estava me sentindo preparada para superar, para enfrentar esse medo, para quebrar essas crenças e olhar para uma outra ótica. Eu não estava conseguindo. Só que eu continuava seguindo, eu aproveitava todas as oportunidades. Mesmo que as pessoas me humilhassem, mesmo que as pessoas rissem da minha cara, sabe? Por isso que lembra do ridículo? Não tenha medo de passar o ridículo, não. Então isso eu conseguia superar. As pessoas me humilhavam, mas e daí? Eu continuava, porque quem estava aprendendo era eu. E aí, o que aconteceu? As coisas foram acontecendo, tudo foi passando, e chegou até um momento que eu falava, poxa vida, mas eu já estou aproveitando tantas oportunidades, por que as coisas não acontecem na minha vida? O que acontecia? Crença que me limitava. Como que eu entendia isso? Não entendia. Eu não sabia que era isso. Eu não conseguia entender. E aí o que aconteceu? Como eu participava de todas as oportunidades, certa vez eu participei de um curso. Era um curso, eu tive a oportunidade de participar.
E esse curso foi muito bacana. O que eu aprendi? A pedir ajuda. Então esse foi um dos fatores, era uma das minhas crenças. O que eu achava? Que se eu fazia algo, eu não podia fazer outra coisa. E aí se eu não podia fazer outra coisa, eu não ajudava. Olha na minha cabeça. E se eu não ajudava, eu também não tinha o direito de pedir ajuda. E nesse curso foi muito bacana, porque ele tinha etapas e para você passar para uma próxima etapa, você tinha que ajudar. Porque eram várias pessoas de diferentes profissões e dos requisitos para você passar para a próxima etapa era ajudar. E eu falei, como que eu vou ajudar? Eu não faço o que essa pessoa faz. Eu não vou ser capaz de ajudar. E aí no fim foi tão sensacional, gente. Eu falei, meu Deus, é isso que é ajudar? É tão simples. Então era só você compartilhar com a outra pessoa, dar uma dica, olha fulano, olha eu tenho isso e isso, né? Eu trabalho com isso e eu quero melhorar tal coisa. E aí você, nossa, com ideias você ajudava. Então não precisava ajudar braçalmente, não precisava ir ali, ficar com a pessoa, não, era só você ajudar a pessoa a pensar. E foi tão sensacional que eu falei, não acredito que era só isso. E nisso, gente, eu aprendi a pedir ajuda. Então quando eu aprendi a pedir ajuda, foi aonde deu a alavancada na minha vida. Porque eu fui quebrando crenças, fui vencendo os medos, então mesmo chorando, mesmo desesperada e com medo, eu fui. E hoje a lição que eu deixo aqui, o exemplo é, peça ajuda. Não tenha medo. Ah, mas eu não sei ajudar, a pessoa não... Gente, ajudar é assim, ajuda a pessoa a pensar um pouquinho. Vê de fora, porque quando a gente vê de fora, a gente enxerga melhor. Então o que você pode ajudar hoje a outra pessoa? Seja na sua casa, seja com seus amigos, seja no seu trabalho, em qualquer lugar. O que você pode ajudar? Como você pode apoiar essa pessoa de alguma forma? O que ela está precisando? Às vezes ela só precisa ser ouvida. Às vezes você escutando ela falar, você está ajudando. Então começa a participar mais da vida das pessoas. Não fofocar e não ficar entrando na vida das pessoas, tá? Para ficar julgando as pessoas, mas sim entender a história das pessoas. Quando você entende a história do outro, você fala, meu Deus, que bacana, como essa pessoa tem uma história de superação. Começa a escutar. Passa uma semana escutando as pessoas, escutando a história delas. Pergunta para elas, qual é a sua história? E deixa elas contar a história. Você vai estar ajudando ela muito, sabia? E comece a pedir ajuda. Se você precisa de um apoio, peça. Pensa, quem será que pode me ajudar com isso que eu preciso hoje? Com certeza vai vir alguém na sua cabeça. Peça para a pessoa. O máximo que ela pode falar é eu não vou te ajudar. Aí você pede para outro. Então peça ajuda. A lição de hoje a reflexão de hoje é peça ajuda. Então isso foi um dos fatores que me fez vencer, transformar a minha vida. E eu acho muito importante compartilhar hoje com vocês. Depois eu compartilho mais algumas coisas, porque a história é muito longa. Se eu for falar tudo, eu vou ficar dias e dias e dias falando aqui. E vocês não vão mais me escutar. Então hoje peça ajuda, independente do que aconteça, independente do que você acha, independente das suas crenças, dos seus medos, peça ajuda. E deixa as pessoas te ajudarem, aceita. Você vai ver que legal. Escute as pessoas, escute a história delas, que é muito legal. Isso também é autoconhecimento, sabia? Quanto mais você se conhece, mais a sua vida fica plena, mais plenitude e felicidade você tem. E mais a sua vida se transforma e a vida das pessoas que você ama também transforma junto com você. Porque você leva elas com a sua luz, com o seu poder, com a sua força. Se você gostou da reflexão de hoje, deixa seu joinha, se inscreva no canal, compartilha para que mais pessoas possam se inspirar e ver que elas têm uma luz ali e elas podem vencer. Peça para os seus amigos se inscreverem para que eles possam refletir, a sua família, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.